Paz seja convosco. Amém. Saúde você, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Paz que excede todo entendimento. Mais um domingo na presença do Senhor. Isso quer dizer que Deus te sustentou mais uma semana em meio a esse mundo pecaminoso e tenebroso que nós vivemos. Você foi livre da queda. Muitas pessoas, como o irmão Cláudio orou, estão afastadas, já não veem mais o prazer na casa de Deus. Uma série de dificuldades, uma série de fatores são mais importantes do que a presença na casa do Senhor. E isso não aconteceu com você, porque aqui você está. Eu louvo a Deus por isso. Amém. Estamos nesse primeiro período, trabalhando o livro de Gálatas. Na semana passada nós fizemos um breve resumo do capítulo 6 até do capítulo 1, versos 6 ao 10, e introduzimos o capítulo 11 em diante. E nós começamos a falar um pouco sobre o que aconteceu antes da conversão de Paulo. Antes disso, quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 1, fazer uma breve leitura do texto que nós estamos trabalhando. Gálatas, capítulo 1. Assim diz a palavra de Deus: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, das igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa naquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo o anjo vindo dos céus, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja maldito. Porventura procuro eu o favor dos homens, ou de Deus? Ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Palavra do Senhor. Amém? Amém. Nós temos meditado em Gálatas, a história que nós temos trabalhado até agora
é que o apóstolo Paulo ele começa a verificar que as pessoas têm levado um evangelho diferente à igreja da Galácia, com conceitos judaicos. E aí aquele povo começa a achar interessante e começa a sucumbir na sua fé do verdadeiro evangelho, com esse evangelho misturado. O apóstolo Paulo chega chamando a atenção deles, falando: não é isso. Qualquer pessoa que fale uma coisa diferente do que está nas Escrituras, seja anátema, seja maldito. Estava ontem no casamento, estava conversando com um rapaz e ele estava falando que certa vez ele falou com um pastor e o pastor lavou a igreja com sal grosso. E aí a pessoa foi questionar ele, falou assim: olha, por que você está fazendo isso? Aonde está isso nas Escrituras? Ele deu um texto bíblico. E aí a pessoa falou assim: não, esse texto está falando das águas de mar, que jogou sal, então a gente está fazendo a mesma coisa. Mas esse não é o contexto. Aí o pastor surtou, falou que ele estava em rebelião, e aí o cara saiu, entendeu? Toda vez que você tenta inserir algo diferente do que as Escrituras falam, você está em pecado. Qualquer ação, qualquer pensamento, qualquer modo de agir, você tem que consultar o que as Escrituras dizem. Por isso que nós lemos as Escrituras. Se você não lê as Escrituras, se você não tem contato com a palavra, o que acontece é que você anda como um barco à deriva. Pode bater nas rochas um dia, você pode ir para um lado ou no outro, e você não tem referência nenhuma. Então, a importância da palavra é chamar a atenção pelo apóstolo Paulo, e que aqueles homens estavam se desviando deste evangelho. E aí ele começa, primeiramente, a defender não a sua honra, mas defender as suas credenciais para que o evangelho que ele estava pregando fosse levado por eles em conta. E aí nós falamos na semana passada o que aconteceu antes da conversão. No versos 13 e 14 você não precisa ler. Fala do apóstolo Paulo se revelando perante aqueles homens, dizendo da pecaminosidade do seu ser, da sua ação, do zelo que ele tinha, não pela palavra, mas pela perdição daqueles homens. E ele começa a se expor e fala: eu era um fanático, eu era uma pessoa que não lidava, não cuidava das coisas que eram realmente do Senhor. Ele, no seu zelo pelas coisas de Deus, segundo o entendimento dele, ele estava determinado a acabar com a igreja. A gente vê isso muito dentro da cultura muçulmana, em que eles não simplesmente estão satisfeitos em proliferar na sua fé, mas eles querem matar. Se a pessoa discorda daquilo que eles creem, eles não aceitam. E o apóstolo Paulo vivia dentro desta condição, uma condição até selvagem. E aí nós falamos que um homem nessa condição mental e emocional não mudaria de opinião apenas por algum discurso ou por alguma decisão emocional. Ele foi realmente convencido e convertido pelo Espírito Santo. Falamos também falamos o que aconteceu antes, e depois falamos o que aconteceu na conversão, em que depois dele falar todo aquele contexto da vida dele, ele fala que ele foi chamado por Deus. E ele reconhece que aquele chamado dele não foi algo que foi natural. Foi algo que foi feito através do próprio Deus. Ele começa a falar um pouco de Deus. E começa a falar um pouco destas instruções. E aí nós começamos a trabalhar o contexto do Gálatas capítulo 1, versos 16b até o verso 24. E ele começa falando no 16b, a segunda parte do versículo: não consultei carne nem sangue. Porque algumas pessoas começaram a dizer que ele estava buscando o entendimento dele, o aprendizado com outros apóstolos e outros discípulos. Entenda que é problema nesse contexto, porque quando você define um apóstolo como apóstolo, ele é uma pessoa que recebeu o ensinamento de Deus diretamente. No caso dos discípulos, eles tiveram contato físico com Cristo. No caso do apóstolo Paulo, não se tem uma explicação, mas ele recebeu esse evangelho de alguma maneira através de Jesus Cristo também. Nesse parágrafo, a ênfase na primeira declaração, no final do versículo 16: não consultei carne nem sangue. É verdade que após a sua cegueira, o discípulo Ananias, ele vai até ele e executa uma oração e o cura. Mas ali ele não pegou conselho com ele não discutiu o evangelho com ele, nem com qualquer outro apóstolo em Jerusalém. Ele faz uma declaração e apresenta 3 álibis. O que é um álibi? É uma comprovação de que ele não poderia, dentro da condição que ele relata,
ter buscado conselho humano. O primeiro álibi que ele apresenta, ele diz que ele foi para a Arábia. Está lá em Atos 9:20. Abre lá, mantém Gálatas seguro e volta a Atos. Atos 9, verso 20. Opa, peraí que a referência está errada. Não, está certo. Em Atos 9:20, alguém lê por gentileza? E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Paulo ficou algum tempo em Damasco, é o contexto dessa pregação das sinagogas. Paulo ficou em Damasco pregando, o que dá a ideia de que o seu evangelho já estava bastante definido para que ele pudesse anunciá-lo. Ninguém fala de algo que não conhece. Tá? Você pode balbuciar, você pode até falar com irmãos, uma coisa muito simples, mas daí para você estar perante pessoas que sabem muito da palavra de Deus, você se colocar à disposição para falar, é uma coisa bem diferente. Apóstolo Paulo, ele já tinha o seu evangelho definido, mas deve ter ido logo depois para a Arábia. Um véu espesso cobre a visita de Paulo à Arábia. O que esse homem foi fazer lá? Não sabemos aonde ele foi e nem por que foi para lá. Possivelmente não foi para muito longe de Damasco, porque todo o seu distrito naquele tempo era governado pelo rei da Arábia. Há quem diga que ele foi à Arábia como missionário para pregar o evangelho, pois aquele era um povo bárbaro e selvagem. O apóstolo Paulo identifica aqueles homens como gentios e pessoas carentes do evangelho. O apóstolo Paulo não é chamado para pregar para judeus, mas ele é chamado para pregar para as pessoas que eram ímpias, mesmo que ele pregasse também nas sinagogas. Mas é muito provável que ele tenha ido à Arábia em busca de quietude e solidão, algo que Jesus fazia. Quando Jesus ele estava dentro das suas viagens, das suas pregações, quando ele estava em certo momento, depois de um tempo lá da pregação, ele ia para um monte orar e ele se afastava. A gente vê isso no contexto do barco que estava lá no meio da tempestade. A gente vê ele andando lá sobre as águas, em que ele estava em outro local. Tudo isso acontecendo para que ele pudesse buscar de Deus a direção. Ainda hoje, cristãos ainda acham diferente ou estranho você ter que tomar uma decisão e você fala assim: aguarde que eu vou orar. Parece que você tem que tomar uma decisão assim. Parece que você tem uma ligação ou tem que ter uma ligação com o Espírito Santo tal que você não pode nem titubear, nem querer esperar nada. Isso acontece bastante no contexto de venda. A pessoa fala: não, você tem que comprar hoje, é só assinar hoje, se não for hoje já era. E as pessoas elas começam cada vez mais a se tornarem reféns dessas situações e elas não separam tempo para orar. Mas Jesus orava e o apóstolo Paulo também orava. O melhor entendimento que nós temos é que o apóstolo Paulo ele foi para a Arábia exatamente em buscar esta comunhão com o Senhor. E aí ele fala: não consultei carne nem sangue, mas parti por lá, verso 18 de Gálatas, em que ele fala que ele ficou lá 3 anos. Cremos que nesse período de afastamento, ao meditar sobre as Escrituras do Antigo Testamento, sobre os fatos da vida e a morte de Jesus, os quais ele já conhecia, e a experiência da sua conversão, o Evangelho da graça de Deus lhe foi revelado em sua plenitude, e ele conhecia o texto, ele conhecia os fatos, mas ele não sabia desta versão orientada e iluminada pelo Espírito Santo. Nós precisamos da direção das coisas através do Espírito Santo. É importante você ler a Bíblia de capa a capa, 1, 2, 5, até que esses textos fiquem gravados não só na sua mente, mas também no seu coração. Mas mais importante do que isso é você ter gravado no seu coração, segundo a orientação do Espírito Santo, para que você possa discernir aquilo que você tem que falar, agir, pensar e muitas vezes deixar de fazer. Vemos que nesse período
de afastamento ao meditar sobre as Escrituras do Antigo Testamento e sobre a morte de Jesus, aquele Evangelho, segundo o Espírito Santo, lhe foi revelado em plenitude. Alguém até já sugeriu que aqueles 3 anos na Arábia foram uma compensação pelos 3 anos de instrução que Jesus dera aos outros apóstolos, e apenas uma coincidência. Apóstolos andaram com Cristo 3 anos para poder pregar o Evangelho. Apóstolo Paulo fica separado após a sua conversão, 3 anos também buscando conhecimento. Agora era como se ele tivesse Jesus ao seu lado durante 3 anos de solidão no deserto. No deserto é onde nós aprendemos. Tanto o deserto, que contém toda uma condição de questões de dificuldades de habitação. Você não tem água, você tem um calor extremo durante o dia, você tem um frio extremo durante a noite. Então não é um local, não é um spa, não é um local em que você está aquecido e está regalado ali para você estudar, não. Ali é um tempo de você realmente estar se esforçando perante um clima inóspito. O segundo álibi que o apóstolo Paulo apresenta, ele fala que ele foi a Jerusalém mais tarde, mas para uma visita rápida. Ele foi simplesmente fazer uma visita. A ocasião provavelmente é que se menciona em Atos 9:26. Abre aí, Atos 9:26. Em 9:20 ele estava em Damasco. Depois ele vai para Jerusalém. 9:26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Aquele homem, depois de ser conhecido como perseguidor, ele sai de Damasco, onde ele estava pregando o Evangelho, e ele vai para Jerusalém. Apesar de ele não buscar conhecimento dos apóstolos, nem de homem nenhum, ele achou importante ele ir ali, de cara e boca, e falar com aqueles homens: eu também estou com vocês. Apóstolo Paulo, provavelmente em 9:26, ele sai de Damasco e ele vai lá falar com os apóstolos. Paulo é totalmente franco acerca desta visita a Jerusalém, mas lhe dá pouca importância, nada havia nela de significativo, como os falsos mestres estavam obviamente sugerindo lá na igreja da Galácia. Aquele homem, ele foi lá para Jerusalém porque ele não sabia o que falar. Antes de vir aqui pregar para vocês, ele foi lá buscar instruções. E o apóstolo Paulo apenas cita que ele foi lá, mas ele não dá tanta importância. Diversos aspectos dessa visita foram mencionados. Observe como a iniciativa e a graça de Deus são enfatizadas em cada estágio. Ele fala: Deus me separou antes de eu nascer, assim como Jacó foi escolhido antes de nascer, em preferência ao seu... Espera um pouquinho que eu acho que está errado. Não, está errado. A folhinha está gravada ao contrário. Desculpe. Diversos aspectos dela foram mencionados. Primeiro, ela aconteceu decorridos 3 anos. Volta a Gálatas 1:18. Gálatas 1:18. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Tá, então, primeira coisa, depois da conversão dele, ele se afasta de tudo por 3 anos. Isso significa que quase certamente esses 3 anos foi o tempo em que o Evangelho, conforme nós já dissemos, fora plenamente definido no seu coração. Segundo, quando ele chegou a Jerusalém, avistou-se apenas, ou se encontrou apenas com 2 apóstolos. Ele não procurou todos, ele procurou Pedro e Tiago. E aí a palavra diz que ele foi avistar-se ou conhecer Pedro. E aí não tem como você verificar isso dentro da nossa versão, mas dentro da versão grega, o sentido desse conhecer, dele ir, é o sentido de visita. É como se ele falasse: olha, eu estou indo na tua casa para tomar um café. Foi simplesmente um bate-papo, não é algo profundo. Ele queria apenas conhecer Pedro e apenas conhecer Tiago. Paulo foi visitar esses apóstolos
porque não recebeu tal ordem, mas de sua própria vontade. Não deu para aprender coisa alguma com eles, mas apenas para conhecer Pedro. Pessoas que já fizeram discipulado ou estão fazendo comigo, sabe quanto tempo demora para você começar a caminhar e você começar a entender um pouco. Como é que o apóstolo Paulo, em 15 dias, poderia ter aprendido algo com aqueles homens? Isso não é verdade, por eles simplesmente trocaram uma ideia com eles. Às vezes, nessa questão do cumprimento dos mandamentos da palavra de Deus, a gente, na verdade, a gente fica buscando, querendo viver na nossa força, né? Na dependência de Deus. Mas nessa questão de viver os mandamentos, às vezes a gente vai ficando numa tensão, num estado de alerta, né? E vai perdendo a alegria da salvação, né? Aquela alegria genuína que às vezes novos convertidos têm e tal, né? Isso é bom ou ruim? É ruim? Não é ruim. Lógico que não. Você prefere ser um bebê espiritual em que você acredita em unicórnio e fada? Ou você está consciente de um amor que é verdadeiro e que você pode contar nele nas lutas e dificuldades? Porque o amor, esse primeiro amor que Jesus Cristo fala lá em Apocalipse, não é esse amor do que você está citando. É um amor de conhecimento da palavra. Esse primeiro encontro em que você fica alegria e aí toca um acorde do violão, você chora. Isso eu conheço. É como um relacionamento entre o homem e a mulher. Você conhece e é lindo, maravilhoso, e aí isso aqui. Não, mas depois tem todo um processo de maturação. Eu fui muito feliz com a Rosângela no começo, mas eu não troco meu relacionamento com ela depois de 15 anos, 16 anos com ela, pelo começo, de jeito nenhum, nunca. Mesmo com lutas, mesmo com dificuldades, mesmo a gente tendo os nossos enroscos para arrancar rabo, que não tinha quando a gente não morava junto. Eu não troco. E a gente tem que entender que é tudo um processo de crescimento. Então a Manu está pequenininha assim, esse é um tempo legal, depois ela vai crescer, vai estar do tamanho do Pedro, e cada época tem a sua alegria presente. E você começa a observar esta alegria de uma forma diferente, de uma forma mais madura. Não que tudo tem que ser o que acontece nas igrejas no geral. As pessoas elas se mantêm dentro desse jeito que você está falando, em que é a campanha, e é isso, é aquilo, e vai daqui, e aí todo mundo continua no Evangelho David Johnson, que o apóstolo Paulo fala: eu não posso falar com vocês como espirituais, que vocês são bebês. Então este contexto de primeira conversão, ele não é algo para uma vida inteira. Nós temos que caminhar. E esse crescimento, ele dói, esse crescimento ele é difícil, mas ele é necessário. Eu falo assim, no sentido assim, que a questão assim, que esse contentamento que Paulo fala, que aprender a estar contente em qualquer situação, não é, essa alegria não é estar sempre mostrando os dentes, mas é um contentamento interior. Né? E ele não existe sem crescimento. E você está falando que é bom a época que você estava lá, na nova convertida, em que você estava chorando, não, essa época não é boa. Então essa é uma fase. Então eu vou tentar concluir. Então essa maturidade espiritual, você nem sempre está mostrando os dentes, sorrindo, mas dentro de você há um contentamento interior. Agora sim. Mas você mesmo fechou o seu raciocínio. Entendeu? Nós não estamos aqui para ficar dando sorriso o tempo inteiro. Tanto que a palavra que eu trago aqui, ela não é palavra para você sorrir. Mas é uma palavra para você o quê? Crescer. Para quando você encontrar uma dificuldade na vida, você poder lidar com ela de uma forma madura e não ficar chorando engano ou ficar aí, ter o revólver na cabeça e dar um tiro porque você não consegue lidar. Da mesma forma que, um exemplo bíblico, se Moisés não se atrevesse a tirar o povo do deserto, como é que eles iam aprender a caminhar 40 anos com Cristo? Eles iam ficar naquele conformismo lá, sendo escravos e nunca iam ser libertos. Então, na verdade, eles nem foram, eles morreram. Morreram. Aí foi a nova geração que conheceram a terra. Se você não cair, você não aprende a levantar. De jeito nenhum. Está certíssimo. Paulo também conheceu Tiago, além de Pedro, que parece que está relacionado entre os apóstolos. Não viu, porém, nenhum outro dos apóstolos. Pode ser que eles estivessem ausentes. Quando nós vemos o texto de Gálatas 1:18, você vê que o povo estava com medo. Porque a figura de Paulo ainda era uma figura muito... Será que é? Será que não é? Será que ele é um homem de Deus? Mesmo ele está simplesmente
procurando uma forma de nos destruir. Entenda que o contexto de igreja primitiva é longe do contexto que nós vivemos. Então, hoje, chega, por exemplo, a Ingrid com Alice e o Pedro. A gente recebe eles começam a congregar, toma Santa Ceia, junta com os céus, aleluia e tal. Naquela época não era assim. Então, a Ingrid quer congregar, quer ouvir a palavra, eu vou começar primeiro a trabalhar sozinho com ela. Por quê? Porque pode ser que ela venha aqui e mata todo mundo. Então eu primeiro ensinava ela, ensinava o Alice, via como é que eles estavam procedendo, ia lá na vizinhança deles, falava assim, olha, como é que é? Chegava com o Pedro e falava assim, ei Pedro, a mamãe, pastor Paulo, a mamãe ela fica com esse discurso bonitinho aqui na igreja, mas lá ela parece um cão, entendeu? Não, então não está pronto ainda. O contexto era um contexto de... Então quando eles dão de cara, quando eles encontram a figura de Paulo, que era o perseguidor, eles têm medo. Então eles encontraram Pedro, encontraram Tiago. Pode ser que eles estivessem trabalhando, pudesse que eles estivessem evangelizando, fazendo qualquer tipo de serviço, mas 15 dias... Ou então eles estavam realmente com medo. Vamos ver aí o que está acontecendo. Fala, Tiago. Tiago. Desculpa aí o nome do apóstolo. Paulo, como nós vemos no início da epístola de Gálatas, ele está reforçando bastante o apostolado dele, né? E se apresentando. Com isso, dá-se a entender que foi a primeira epístola que ele escreveu, Paulo? Não sei. Teria que verificar, não sei. Tem que olhar na história, eu não sei o que dizer não. Não sei dizer. Boa coisa para você pesquisar e você falar para a gente. Não vai ser mal. Não é mesmo? Legal. Pode até passar para a Rayane. Não, obrigada. Terceiro motivo, terceiro álibi que o apóstolo Paulo dá para não ter, as pessoas não acreditarem que ele foi lá buscar o conselho, ao aprendizado de homens. Ele passou apenas 15 dias em Jerusalém. Naturalmente, em 15 dias os apóstolos teriam tido tempo para falar acerca de Cristo. Isso não é dúvida. Tá? Qualquer visita que você vai fazer na casa de um cristão, você tem tempo para você fazer o quê? Falar do conhecimento, do que você ouviu, do que você entendeu, do que você tirar dúvidas. Mas o que Paulo está destacando é que 15 dias não era tempo suficiente para ele absorver de Pedro tudo o que ele tinha vivido junto com Cristo. Além disso, não fora este o propósito da visita. Atos, capítulo 9. Versos 28 e 29. Atos, capítulo 9, versos 28 e 29. Mas você está certo, David. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenitas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tá? Quem eram os helenistas? Eram os judeus que falavam idioma grego? Tá? Eram os gregos convertidos ao judaísmo. Aqueles homens eles não queriam aceitar o cristianismo que Paulo estava falando. Tá? Não queriam. Resumindo, a primeira visita de Paulo a Jerusalém deu-se apenas depois de 3 anos e durou apenas 2 semanas. Ele viu apenas 2 apóstolos, portanto é ridículo sugerir que ele tenha recebido o seu evangelho dos apóstolos em Jerusalém. Ele foi para a Síria e a Cilícia. Essa visita ao extremo norte corresponde a Atos 9:30, onde lemos que Paulo estava em perigo de vida. Foi levado pelos irmãos a Cesareia, de onde o enviaram para Tarso, que fica na Cilícia. Onde o apóstolo Paulo entrava e começava a pregar o evangelho, os judeus ficavam revoltados, ficavam indignados e queriam matá-lo. Uma vez que ele diz que também foi para as regiões da Síria, ele deve ter visitado novamente Damasco, Antioquia, de Tarso. De qualquer maneira, o que Paulo está destacando é que estava lá no extremo norte, não em Jerusalém. Um resultado disso é que ele não era conhecido de vista das igrejas da Judéia. Essas o conheciam apenas de ouvir falar, e o rumor que ouviam era que o seu perseguidor de outrora se tornara um pregador. Na verdade, ele se tornara um pregador da fé,
que havia aceitado e que anteriormente procurava destruir. Sabendo disso, glorificavam a Deus ao seu respeito. Então aqueles homens, eles viam a situação de Paulo, como ele era, a conversão dele, e eles glorificavam a Deus. Algo que nós temos um pouco de dificuldade nos dias de hoje, até pela bagunça que está o Evangelho. Então você vê, por exemplo, eu estava vendo a mensagem, uma postagem lá no Facebook, e estava lá dizendo que aquela assassina dos pais lá, Suzane Richthofen, parece nome de chocolate, né? E agora ela está numa igreja, ela virou missionária. E aí você olha o comentário do pessoal, fala, ok, que maldade, que não sei o que, está errado, ela tinha que ficar mais tempo no banco, e falou um monte. E no momento inicial, quando eu vi aquilo, eu fiquei indignado contra aquilo, mas aí eu lembrei do apóstolo Paulo. Quem é o homem para dizer que a pessoa tem que ter 1 ano, 2 anos, ou 3, ou 5, ou 10 para poder falar alguma coisa? Eu não sei da vida dela, não a conheço, não sei se ela está fazendo isso para matar outra gente, sei lá, não sei, entendeu? Mas que é possível, é possível. As pessoas, elas têm uma dificuldade enorme em reputarem que um novo convertido, ou uma pessoa que está ávida do Evangelho, ela é menos producente do que uma pessoa que tem 20 anos de Evangelho. Isso não é verdade, não existe essa comparação. Por quê? Se os homens e as mulheres se dedicassem realmente ao estudo da palavra, a gente poderia olhar, olha, o irmão Cláudio é o mais sábio da igreja. Mas nem sempre é isso que acontece. O Sebastião é o mais sábio. Nem sempre é isso que acontece. Entenda que, dependendo da sua juventude, da sua dedicação, vai mudar. Dessa semana passei eu e Felipe num curso à tarde lá, estudando Jó, Eclesiastes e Provérbios, e aí o professor que estava lá dando para a gente, um americano, ele falava para a gente assim, que quando ele começou a lecionar com 23 anos, uma matéria extremamente técnica, e as pessoas, elas tinham uma dificuldade em aceitar aquele homem como um professor, e minavam ele dentro da estrutura. Apóstolo Paulo, eles olhavam o apóstolo Paulo e glorificavam a Deus. E por que a gente não consegue fazer isso hoje? A gente vê tanta bagunça e acontece que o nosso coração acaba ficando duro. Sabendo disso, glorificavam a Deus ao meu respeito. Eles não glorificavam a Paulo. E isso quem tem que entender. Essa questão da pessoa dar uma palavra, depois a pessoa aplaudir. Não tem essa de aplaudir. Entenda que na igreja você não tem que aplaudir ninguém. Porque o salão de culto é de culto. E não é para exaltação de homem. Nós temos fora do contexto da nossa palavra, a gente ora pelos aniversariantes, a gente ora, mas entenda que o foco principal nunca pode ser isso. Nunca pode ser um testemunho, nunca pode ser algo que ocorreu no sentido humano, mas sempre no contexto divino. Então aqueles homens, eles não glorificavam a vida de Paulo, eles glorificavam a Deus pela mudança de Paulo. É totalmente diferente. É algo que nós temos que entender. Paulo tornou a visitar Jerusalém e teve um contato mais demorado com os apóstolos mais tarde. A essa altura dos acontecimentos, o seu evangelho estava totalmente desenvolvido, mas durante o período de 14 anos entre a sua conversão e esta entrevista, ele fez apenas uma visita rápida a Jerusalém. Apóstolo Paulo não tinha tempo para perder. Aquele homem entendia do princípio, do propósito, da importância do estudo da pregação do Evangelho. Se nós fôssemos convencidos para isso, eu não tinha que implorar para você ler 1, 2, 3, 5 capítulos por dia. Ou se você entendesse, se eu entendesse, eu me incluo nisso, se nós entendêssemos a realidade do Evangelho, a gente não iria perder tempo com tanta coisa, com tanta besteira. Filmes que você começa a ver e você fala, que filme ridículo. Tem um filme com a Los Angeles de 1h44 e olhava assim, que ridículo. É ridículo, a gente continua assistindo. E a gente continua fazendo isso. É porque uma coisa que às vezes a gente acha que é bobagem, mas se a gente for pesar na balança, que até tem um versículo, né, da palavra que não diz. Se os olhos forem bons, todo o teu corpo, né? Então as janelas é o coração, tem uma frase, os olhos é a janela da alma.
Porque é um filtro, né? O que você vê para alimentar a tua carne ou o teu espírito. E o que acontece é que nós não alimentamos o nosso espírito, nós só alimentamos a nossa carne. Verdade. Nós não alimentamos o nosso espírito. Se a gente fosse viver espiritualmente da nossa alimentação, a gente estava perdido. Se a gente se alimentasse carnalmente, como a gente se alimenta espiritualmente, nós já estaríamos mortos. Ou uma enfermidade teria nos assolado. Porque não tem como você fisicamente se alimentar como nós alimentamos espiritualmente, se manter vivo. A leitura nossa da palavra é ridícula. O tempo de meditação é ridículo. O tempo de oração é ridículo. Tá? Se nós olhamos o nosso... Não, mas é muita ocupação. A Esther tem 2, tem uma criança pequena. Não, entenda que se você olha para o seu tempo e você vê prioridades, você muda o seu conceito. A gente vê isso em alimentação, a gente vê isso em condições de enfermidade. Se alguém ficar enfermo na tua família, aquilo para você que era importante deixa de ser importante. Coloca um filho, coloca uma esposa, um marido, um pai, uma mãe no hospital, que você vai ver que as suas prioridades são totalmente erradas. E aquilo que você reputava como importantíssimo não vale nada. Porque você fica sentado lá no hospital, lá de base, sentado na cadeirinha lá, uma semana. E aquelas coisas que eram prioridades, você não conseguia ficar sem viver, elas estão lá. O que Paulo diz nos versos 3 a 24 pode ser resumido da seguinte forma: o fanatismo da sua carreira antes da conversão, a iniciativa divina da sua conversão e depois do seu isolamento quase total dos líderes da igreja de Jerusalém, tudo contribuía para provar que a sua mensagem não era humana, mas divina. O apóstolo Paulo mostra para aqueles homens, para que eles entendam que tudo que ele faz atesta que o que ele faz não é humano, mas é divino. As suas ações, elas muitas vezes elas não são reputadas como divinas, porque as pessoas analisam a sua vida e olham o seu agir, o seu falar, o seu proceder e falam assim: isso não é comportamento de cristão. Houve um tempo em que se a pessoa falasse, eu vou fazer, fazia. Hoje nós precisamos de um cartório, nós precisamos que você assine e reconheça firme. Não basta só que você assine, você tem que reconhecer firme. Você tem que ter uma série de documentos comprobatórios, porque a nossa palavra não vale nada. Porque nós prometemos e não fazemos. Meu avô, na época dele, ele fechava negócios com o fio do bigode. Aí no final da vida dele ele ficou só do lado, né? Ele não poderia fazer negócio não. As pessoas elas faziam compromisso tirando sandália, colocando, dando pro outro. Era uma forma, entendeu, de compromisso. Mas hoje nós entramos nesse cristianismo dentro desse contexto que a Bíblia falou do novo convertido, mas nós não queremos compromisso nenhum na realidade. As pessoas podem estar morrendo do nosso lado e você só consegue olhar para essas evidências históricas e circunstanciais. Essas evidências históricas e circunstanciais não poderiam ser contestadas. O apóstolo pode confirmar e garantir isso com a solene afirmação, verso 20, Gálatas 1:20. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Então ele fecha esse raciocínio dele falando assim: Deus é minha testemunha. Que ele possa ser aquele que seja juiz entre mim e vocês que estão falando de mim. Entenda que haverá um dia que você vai estar perante o Senhor e você vai dar testemunho com ele. Você não vai poder falar de ninguém, nada vai ser desculpa. Primeiramente que você vai ter o entendimento no seu coração da pecaminosidade do seu ser e que você não é digno nem de estar na presença do Senhor para ser julgado. O apóstolo Paulo fecha o versículo 20 dizendo: ora, acerca do que vos escrevo, não só
o que ele está escrevendo em Gálatas, mas do que ele pregou lá atrás, que eles estão abrindo mão. Eis que testifico diante de Deus que eu não minto, o que eu falo é verdade. Amém, queridos? Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu cuidado. Queremos mais e mais colocar a nossa vida nas Tuas mãos, pedindo a Ti que o Senhor nos abençoe. Queremos Te louvar, Te adorar e Te bendizer, pedindo que cada vez mais, Pai, nós possamos ter no nosso coração, nós possamos ter Teu ensino gravado nos nossos corações, e mais que isso, nós possamos ter o entendimento do Teu Espírito e aplicarmos não só na nossa vida, mas também em favor do próximo, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus.